A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia a todos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical no seu lar. Com grande privilégio estamos aqui nessa manhã, esse domingo maravilhoso que Deus nos preparou. Já está aqui o nosso professor Daniel, o Mendes também presente aqui no som e imagem, o irmão Pedro no violão. E graças a Deus estou presente aqui também, para estarmos juntos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor e aprender mais uma porção da sua palavra. O aprendizado, ele é eterno. O aprendizado é eterno. Concernente às coisas deste mundo, é muito bom nós aprendermos as coisas deste mundo também, né, para nos mantermos de uma maneira socialmente falando. E as coisas de Deus começam aqui e não termina, vai por toda a eternidade. Por quê? Porque quando chegarmos lá, na presença do nosso Deus, continuaremos aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Continuaremos. Então, nós somos eternos aprendizes. E isso é muito bom, eu gosto de aprender. Então, nessa manhã eu quero aprender mais uma porção da palavra do Senhor, e não somente aprender, mas colocar em prática na minha vida, e também acredito que os irmãos que estão em casa, nesse momento, querem também aprender para colocar em prática na vida dos irmãos. Eu quero já orar e já pedir para o irmão, você não vai assistir o culto, eu sempre tenho repetido isso, não é para assistir o culto na sua casa, você vai cultuar conosco no seu lar. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar a sua revista, também da Escola Bíblica Dominical, e vai acompanhar conosco. Mais uma vez dizemos, até agora não chegou nenhuma pergunta. Eu acredito que os professores estão sendo excelentes no ensino, porque não estão deixando dúvida nenhuma, porque não há dúvida, não há perguntas. Então os professores estão sendo excelentes no ensino, e os irmãos também, quero parabenizar, porque estão entendendo tudo, então não precisa perguntar nada. Então eu quero parabenizar os irmãos nesse sentido. Mas se acaso houver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós, tá? No Facebook, e nós vamos direcionar o professor, e no próximo domingo, estaremos aqui, antes de começarmos a nova lição, estaremos então, as 3 primeiras perguntas, estaremos respondendo aqui, tá? Outra coisa antes que eu me esqueça, rapidamente antes de orar, é que ainda estarei, esse próximo domingo, são poucas as revistinhas que ainda falta os irmãos pegarem comigo. Então nesse próximo domingo, vai ser o último domingo, depois o irmão que não pegou e deu o seu nome, vai entrar em contato comigo e falar, pastor, dá para o senhor então tal dia estar lá na igreja, para eu pegar a revistinha, tá? Esse próximo domingo ainda estarei. Então são poucas revistinhas, se eu não me engano são 3 ou 4 irmãos que ainda não pegaram, tá? Os demais já todos pegaram. Então você vem nesse próximo domingo, eu estarei daqui das 11 ao meio-dia entregando o restante das revistas, tá bom? Então no próximo domingo estarei aqui ainda entregando as revistas. Depois eu já não estarei mais, a não ser que você marque comigo, porque eu não vou ficar aqui também, dependendo os irmãos não vêm, marque comigo e aí eu estarei aqui para entregar a revistinha para os irmãos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, muito obrigado, estarmos juntos aqui para cultuar, adorar o Teu nome, na beleza da Tua santidade, Senhor. E pedimos, tudo aquilo que nós vamos fazer nessa manhã aqui, seja para engrandecimento do Senhor e para a nossa edificação. Porque a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos consola. E nós estamos aqui para aprender mais uma porção da Tua palavra. Então use a vida do professor Daniel. Também te agradecemos pelo som e imagem, como ele está no controle, esteja abençoando também esse som, essa imagem, o irmão Pedro no violão, tocando o Senhor, se dedicando para adorar o Senhor, esteja abençoando também, e a minha vida, Senhor, coloco nas Tuas mãos, tudo aquilo que for falar também, que, como João disse, ele disse que importa que ele cresça, Jesus cresça, e que nós venhamos a diminuir. Ele fala que eu diminui e que ele cresça. Que assim seja cada um de nós, que é com essa intenção, com essa humildade e simplicidade diante do Senhor. Porque Jesus Cristo foi simples, foi humilde. E nós temos que aprender com o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. Isso eu já te peço, Senhor, não confiado na minha própria justiça, mas na justiça através de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino 416, que é o hino do trimestre, que é o Filho da Luz. Então pegue seu cantor, abra no hino número 416, também estou abrindo meu cantor aqui, e vamos entoar esse hino juntos, 416, Filhos da Luz.
filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor. Erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança. Marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus. Fugi de todo mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo. Andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. O tema da nossa lição essa manhã é a paixão de um missionário. Vai falar do apóstolo Paulo, né? A paixão de um missionário. É claro que no texto, que é Efésios capítulo 3, ele dá uma paradinha falando sobre Jesus também. Ele vai falar um pouquinho sobre Jesus, sobre a obra de Jesus Cristo. Depois ele volta a falar do seu amor pelo Evangelho aos gentios, né? Pregação dele, que Deus o levantou para pregar aos gentios. Depois ele volta no versículo 14, começa no versículo 1, ele dá uma introdução ali, depois ele volta no versículo 14. Mas o texto áureo é Efésios 3, 7. Aos Efésios, capítulo 3, verso 7, a paixão de um missionário. Aos Efésios, capítulo 3, verso 7. Diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Dom da graça e operação do seu poder. Ele exalta então, não ele está exaltando o seu ministério em si, mas sim o dom. Ele reconhece que é um favor de Deus, esse dom da graça, né? E também a operação do seu poder, Deus operando através da vida dele. E é isso que nós vamos ver com a lição com o professor Daniel daqui a alguns minutos. Vamos cantar mais um hino? O hino 237, não é isso? Não, 150, desculpa, 150. Eu que também errei aqui, 150. Abra seu cantor no hino de número 150. Nosso Pai que estás nos céus, que és rodeado de esplendor, nome teu santifica, vimos com ardente amor, vimos com ardente amor. O teu reino vem a nós, nele brilha a luz sem véu. Seja feito o teu querer,
tanto aqui como é no céu, tanto aqui como é no céu. Cada dia o nosso pão, que a nós todos dá vigor. Dai-nos hoje, nosso Deus, pelo teu benigno amor, pelo teu benigno amor. Vem, Senhor, nos perdoar, como nós com todo amor desejamos desculpar nosso devedor maior, nosso devedor maior. No furor da tentação que nos pode ser fatal, não nos deixes, pois, cair, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar o professor Daniel. Nesse momento vamos orar e já passar a palavra a ele, que vai nos trazer o ensinamento. Eu agradeço a Deus pela nossa igreja, Daniel, por essa dedicação pela IBD. No início, eu logo pensei, eu sempre digo para a igreja, quando a igreja está reunida aqui, entre trocar o culto, claro, se der para ir de manhã e à noite, eu falo, venha de manhã e à noite, né? Gostoso estar em comunhão. Mas se não der, como alguns irmãos moram longe, como o irmão Ribamar, a irmã Lourdes, o irmão Mário e a irmã Dalmares, muito distante, então eu digo para priorizar a escola bíblica dominical, né? Porque é onde que nós aprendemos, dá para tirar dúvidas, perguntarmos, né? Questionar, e no culto à noite não pode fazer isso, né? A gente prega e se a pessoa entendeu bem, senão, a não ser que ligue depois para a gente e tirar dúvida. Mas a EBD, eu tenho comigo que é a melhor e maior escola que existe na face da terra, é a Escola Bíblica Dominical, é a IBD, e nós devemos de priorizar. Então, se fosse para trocar entre somente eu pregar e fazer a IBD aqui, eu faria a IBD mesmo na live, porque a IBD, eu vejo a importância da IBD, e quando eu estiver aqui nessa igreja, como pastor, porque nós não sabemos, né, até quando o pastor Marcelo vai estar aqui, e Deus sabe todas as coisas, mas sempre priorizarei, saiba disso, a IBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu amo muito, aprendi muito com a Escola Bíblica Dominical, e eu valorizo bastante. E, infelizmente, a gente vê algumas igrejas que não têm uma escola bíblica dominical. Eu falo, uma igreja que não tem escola bíblica dominical, para mim é uma igreja raquítica, espiritualmente falando, é muito raquítica, é muito fraca, porque é onde que o crente vai se fortalecer, é na escola bíblica dominical. Então, vamos agradecer ao professor Daniel, que vai nos trazer o ensinamento, e que Deus, através do seu Espírito Santo, como o apóstolo Paulo mesmo fala nesse texto, né, que é o Espírito Santo que nos usa, que dá unção, que nos dá poder, que nos dá graça, que possa também te usar nessa manhã. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do professor Daniel, e nesse momento especificamente eu te peço que o Senhor dê a direção a ele, que tudo que ele já estudou, que eu sei que ele se preparou, possa ter ousadia, possa ter intrepidez para transmitir a cada um de nós nessa manhã. Obrigado por cada irmão que está na sua casa, aprendendo também, Senhor, mas não somente aprendendo, mas que eles possam praticar também. Obrigado por cada um, que nós estamos, essa IBD está entrando dentro do lar, e você que ligou o seu aparelho, está nos permitindo entrar dentro da sua casa, neste momento, para compartilharmos a palavra do Senhor. Quero agradecer pela sua vida, quero agradecer pela vida de cada irmão, pedimos ao Pai, nesse momento, use o Daniel mais uma vez, e que nossos corações possam estar com uma terra fértil, para que possa crescer uma árvore frondosa e dar muitos frutos para a glória do teu nome. Amém.
Bom dia a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu glorifico a Deus pelas palavras do nosso pastor, concordo plenamente com tudo o que ele disse, palavra por palavra, tendo em vista que eu também priorizo e vejo a importância que a escola bíblica dominical tem na vida do cristão, porque é através da escola bíblica dominical que nós aprendemos a palavra de Deus, como o pastor Marcelo bem disse, e ensinados pelo pastor dessa forma, não menosprezando o culto da manhã em detrimento do culto da noite ou vice-versa. Na minha vida, toda vez que eu tenho que escolher entre um dos cultos, porque eu vou ter um compromisso no domingo na parte da tarde, seja qual for esse compromisso, eu sempre priorizo a EBD. Nem se for para mim vir, ter um compromisso que eu tenho que estar 11 horas da manhã na casa de alguém, fazendo determinada coisa, eu venho, participo da EBD e às vezes saio até no meio do culto. Mas priorizo a EBD porque é através da EBD que nós aprendemos a palavra de Deus, como o pastor bem disse, que é a melhor escola do mundo. A nossa lição hoje é a lição de número 7, o pastor já leu o texto áureo, e o tema que o autor ele deu é o seguinte tema: a paixão de um missionário. O autor dessa lição, ele trabalhou, Efésios capítulo 3, apenas o capítulo 3, algo que é muito bom para a nossa compreensão, porque hoje nós vamos estar expondo e estudando apenas um capítulo, que é o capítulo 3 de Efésios, e ele fez a exposição deste capítulo sempre tendo em mente um tema, então ele fez um estudo temático, e o tema é a paixão de um missionário. Então sempre que ele vai expondo o estudo da IBD, ele sempre tem em mente esse tema, a paixão de um missionário, a paixão de um missionário. Por quê? Porque uma das lições que nós podemos tirar de Efésios capítulo 3 é a paixão do apóstolo Paulo pelos gentios. O amor que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo em favor dos gentios, que fez com que ele sofresse, fez com que ele deixasse todas as peculiaridades da sua vida e se dedicasse única e exclusivamente na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus em favor dos gentios. E aí eu gostaria de fazer apenas algumas observações assim que eu achei muito interessante aqui na revista do aluno. E logo no início, lá na revista do aluno, no preâmbulo, antes do primeiro subtema, tem o tema central, a paixão de um missionário, e logo ali, na parte introdutória, a revista do aluno diz assim: o mundo em que nós vivemos carece de uma transformação a partir do Evangelho no coração do homem. O mundo em que nós vivemos experimentará essa transformação quando a igreja, de forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. Então, achei interessante que o autor aqui ele já começa dizendo que o mundo irá experimentar a transformação do Evangelho quando a igreja, de forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. E quando eu li essas primeiras palavras do autor, me veio à mente um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 47, que eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus comigo. Deixa eu só marcar aqui. Atos capítulo 2, versículo 47, o texto diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em algumas traduções diz que a igreja ia caindo na graça do povo. Aqui na minha tradução diz que a igreja ia contando com a simpatia de todo o povo. O que é interessante observar nesse texto, que eu gostaria de destacar, é o seguinte: é que a igreja primitiva, ela havia caído na graça do povo. O povo olhava para a igreja com bons olhos. E aí eu gostaria de deixar essa reflexão para os irmãos, com base nas palavras do autor, sobre a seguinte questão: será que nós, hoje, igreja do século XXI,
à semelhança da igreja primitiva, da igreja do primeiro século? Será que nós estamos caindo na graça do povo? Será que o povo tem olhado para nós com bons olhos? Por que eu digo isso? Eu estive refletindo essa semana sobre a seguinte questão. Eu assisti um artigo de um filósofo, Leandro Carnal, no YouTube, cujo tema do vídeo dele era o seguinte: se eu não me engano, era discursos exaltados. Era alguma coisa relacionada a discursos exaltados. Os irmãos podem até procurar no YouTube, é um vídeo de 15 minutos, pequeno, onde o Leandro Carnal ele vem tratando essa questão dos discursos exaltados. Ele vem dizendo que nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm se esforçado e se dedicado a produzir discursos exaltados. E eu tenho observado isso também no meio cristão. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: será que com esses discursos exaltados que alguns cristãos têm promovido, será que a igreja tem caído na graça do povo? Será que o povo tem olhado para a igreja de uma forma simpática, com simpatia ou com bons olhos, tendo em vista os discursos exaltados que alguns cristãos têm promovido nos últimos dias? Ou será que o povo tem olhado para a igreja como um grupo de pessoas tendenciosas ou que muito facilmente se inclinam para um lado ou se inclinam para um outro lado? Isso não quer dizer que o cristão não deve ser uma pessoa politicamente ativa, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós como igreja, nós temos uma missão. Nós como igreja, nós recebemos um comissionamento da parte de Deus. Nós temos como missão evangelizar o mundo, levar o evangelho da graça de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus, e nós não podemos nos esquecer da missão que a igreja tem. E o cuidado que eu gostaria de fazer é que alguns, infelizmente, quando eles falam, as pessoas olham para a fala daquela pessoa e já o rotulam pela placa ou pela denominação ou por uma religião em específico. Outra questão que eu achei interessante aqui na revista do autor, agora, já é lá na conclusão, na página de número 37, logo no início da conclusão, no primeiro parágrafo, o autor diz o seguinte: toda a igreja evangélica fala de missões, mas onde está missões? Ele faz uma pergunta. Nos livros da Bíblia? Outra pergunta. Na cabeça dos líderes? Outra pergunta. Nas colunas do jornal da denominação? Outra pergunta. Deus quer pôr missões dentro do nosso coração. Não perca a paixão missionária. E quando eu li isso, me recordei que no seminário, uma vez, em uma das nossas aulas, nós estávamos discutindo a respeito de missões, e aí foi perguntado para o professor que estava lecionando, como uma igreja deveria agir dentro do departamento de missões. Como que a igreja deveria trabalhar dentro do departamento de missões? A pergunta do aluno seria a forma eficaz, a forma bíblica pelo qual o departamento de missões deveria fazer missões. E eu me recordo que esse professor, ele tem uma característica, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque como este vídeo está sendo publicado, né, eu não perdi a permissão para estar expondo o nome desse professor, não pedi permissão para ele. Mas eu achei interessante que ele sempre tem o costume de parar, pensar antes de responder, né? Ao contrário que muitas pessoas, parece que tem sempre a resposta na ponta da língua. E ele parou, pensou ali uns 5, 10 segundos, e aí depois ele respondeu o seguinte: uma igreja que tem departamento de missões, ela tem sérios problemas. E todo mundo ficou quieto, eu mesmo fiquei com um ponto de interrogação imenso na minha cabeça, não quis questionar o professor ali naquele momento, porque eu tenho como característica que eu gosto de conversar com meus professores em particular. Como de costume, chegou o momento do intervalo, eu fui perguntar para o professor por que ele tinha falado que uma igreja que tem departamento de missões tem sérios problemas. E aí ele me respondeu, ele falou o seguinte, falou: olha, missões, ela é uma das razões da igreja existir. Uma das razões da existência da igreja é fazer missões. E missões é algo que deveria ser
preocupação de todos os membros da igreja. Missões é algo que deveria ser preocupação de todos os departamentos da igreja. Todos os departamentos deveriam trabalhar ali com seus objetivos específicos, objetivos gerais, mas dentre esses objetivos, a preocupação principal de todos os departamentos, de todos os irmãos da igreja, seria de fazer missões. O que eu quero dizer com esta palavra? Eu não quero fazer uma crítica a nenhuma igreja, não quero fazer uma crítica a ninguém. Eu gostaria de apenas deixar essas palavras que tocaram o meu coração para a reflexão dos irmãos também. Agora, partindo para o texto de Efésios capítulo 3, partindo para a nossa exposição de Efésios capítulo 3, os irmãos vão reparar que em alguns momentos eu vou usar a seguinte colocação. Eu vou fazer a exposição do versículo e eu vou dar uma interpretação e eu vou estar dizendo sempre após a minha interpretação, olha, essa aqui é uma possibilidade de interpretação. Por quê? Porque nós, como estudiosos da Bíblia, nós temos, ao mínimo, 2 tarefas a fazer quando nós vamos estudar a Bíblia. A primeira tarefa é tentar alcançar a intenção do autor. E quando nós fazemos esse exercício ele é feito através de um método hermenêutico. É um método hermenêutico que tem, ao mínimo, 3 bases de estudo, que é um método histórico, gramatical do texto e contextual, o contexto do texto, onde nós tentamos fazer uma viagem lá para o século I, chegar bem pertinho do autor, como se possível nós colarmos a nossa face na face do autor e dialogar com o autor, para somente depois, num segundo momento, nós extrairmos a aplicação desse texto para as nossas vidas. Então, eu uso esse termo possibilidade, por quê? Porque hoje nós somos intérpretes da palavra de Deus, também conhecido como exegetas. Nós somos intérpretes. Nenhum de nós estávamos presentes lá no século I para, junto com o autor, vivendo com o autor, ali sentindo o que ele estava sentindo, tendo comunhão com o autor, para que nós venhamos compreender com certeza a intenção do autor. Mas nós, através de um método hermenêutico, tentamos fazer isso. Eu me recordo de uma das aulas que nós tivemos também, em que o professor nosso, ele estava dizendo que um dos professores da casa, que foi professor dele também, um teólogo muito conhecido, ele tinha algumas interpretações um tanto quanto, eu não vou dizer não ortodoxas, mas interpretações assim diferentes das usuais. E em determinada aula, se gerou uma discussão na sala por conta de uma interpretação do texto que esse professor tinha feito, que é um professor extremamente respeitado da casa. E aí a discussão se alongou até quase 11 horas da noite, os alunos debatendo com o professor, mas o senhor está dizendo isso, mas a Bíblia diz aquilo, mas o senhor está dizendo isso, mas a Bíblia diz aquilo, e a discussão foi embora. Até que em um determinado momento o aluno chegou e virou para o professor e disse o seguinte: mas o senhor não trabalha com a possibilidade do senhor estar errado? Ele falou: lógico que sim. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade. Porque a partir do momento que eu digo que eu sou o dono da verdade, eu já estou criando uma heresia sobre mim. Porque a verdade é a palavra. É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: ora ao Pai, diz: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A verdade está na palavra. E nós, como intérpretes, temos que fazer esse exercício hermenêutico e tentar alcançar a intenção do autor e compreender a verdade que existe na palavra de Deus. Aí ele concluiu dizendo o seguinte: eu posso até estar errado, mas eu estou convicto. Então nós hoje, como estudiosos da palavra de Deus, nós temos no máximo convicção daquilo que nós falamos, e convicção essa que nós nunca podemos deixar também, nunca podemos não deixar em aberta a possibilidade
de que no futuro nós possamos mudar de ideia. É interessante que há 2 semanas atrás nós estávamos fazendo um trabalho na faculdade sobre Cristologia, onde nós estudamos também um famoso teólogo, que ele fala muito a respeito da Cristologia, e eu achei interessante que ele tinha uma opinião em um determinado momento, e 40 anos depois, ele foi novamente a público para dizer o seguinte, falou, olha, naquele momento eu acho que eu exagerei um pouquinho, eu passei um pouquinho dos limites, agora eu também compreendo de uma forma diferente. Por quê? Porque assim como o pastor Marcelo disse, o estudo da palavra de Deus é algo que nós fazemos e iremos fazer por toda a nossa vida, e nunca vamos chegar ao término do estudo, porque nós iremos continuar estudando com o nosso Deus para todo sempre na glória. Deus, por toda a eternidade, Ele sempre terá algo para nos ensinar. Nós nunca iremos alcançar por completo a mente de Deus, porque se fosse possível isso acontecer, nós nos tornaríamos deuses também. Mas nós sabemos que nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus, e por toda a eternidade nós iremos continuar aprendendo com o nosso Deus. Então, partindo para a exposição, capítulo 3 de Efésios, versículo 1, peço que todos abram comigo no capítulo 3 de Efésios, partindo do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Aqui no versículo 1, essa palavra sou, ela não está no grego. Não há essa palavra sou no original, no grego, nos manuscritos. Aqui nesse versículo 1, Paulo se lembra de onde está e o motivo por ele estar naquela situação. Paulo estava preso em Roma por pregar igualdade entre os judeus e gentios como o povo de Deus. Então, uma tradução literal aqui do versículo 1 ficaria da seguinte forma: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Essa questão do apóstolo Paulo fala a respeito o se colocar como prisioneiro de Cristo, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas o apóstolo ele tinha convicção que ele estava preso ali pela vontade soberana de Deus. Ele estava ali não por conta da vontade dos homens, é porque Deus queria que ele estivesse naquele local. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Aqui no versículo 2, essa palavra se, ela não é uma condicional de dúvida, mas uma condicional de fato. Em uma tradução literal ficaria assim: já que tendes ouvido da dispensação, por quê? Aqui Paulo não está demonstrando ter dúvida de ser conhecido dos cristãos que receberiam a sua carta. Antes, ele era bem conhecido desses irmãos. É interessante observar o seguinte, aqui a respeito dos Efésios. O apóstolo Paulo, embora ele tivesse estado em Efésio antes, como está registrado em Atos capítulo 18, versículo 21, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55. Lá ele ministrou durante 2 anos, como está registrado no livro de Atos, capítulo 19, versos 8 a 10. É bom também que o texto está sendo gravado, que aí depois os irmãos, quando forem estudar, eu aconselho os irmãos que acompanhem alguns textos que eu estou falando, vai lá dar uma pausada no vídeo, vai lá, pega a Bíblia, faça como os bereanos e continue estudando. Estou fazendo de uma forma mais resumida, porque o nosso tempo ele é curto. Desenvolvendo um relacionamento tão profundo com os Efésios, ou seja, o apóstolo Paulo ele era tão conhecido, ele tinha um relacionamento tão profundo com os Efésios, que sua mensagem de despedida é uma das mensagens mais emocionantes da Bíblia, quando o apóstolo Paulo se despediu dos irmãos dos Efésios, que também está registrada no livro de Atos, capítulo 20, versos 17 e 38. É interessante observar o seguinte, que na versão NVI, que é a nova versão internacional, está disposto da seguinte forma: não existe essa palavra se, né, com a possibilidade de tentar gerar dúvida nos autores, como se o apóstolo Paulo tivesse dúvida de que os efésios conheciam a mensagem dele. Na versão NVI, esse versículo 2 está descrito da seguinte forma: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim.
Outra questão interessante observar no versículo 2 é essa palavra dispensação. Dispensação no grego que é ioconomia. Paulo se refere à palavra mordomia ou administração a ele confiada. Por quê? Porque ele sabia que ele havia sido posto como apóstolo dos gentios. Assim como ele diz lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Da mesma forma que Pedro foi levantado como apóstolo da circuncisão, ou seja, apóstolo entre os judeus, eu fui levantado como apóstolo da incircuncisão, apóstolo entre os gentios. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então aqui, nesse versículo 3, vamos entender primeiro o que significa essa palavra revelação, né, que ele começa dizendo. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Revelação. Paulo diz que o mistério por ele pregado, nós já vamos entender daqui a pouco o que significa esse mistério, foi revelado de forma direta e através de uma revelação especial. Então, ou seja, esse mistério que eu estou pregando para vocês, ele foi me revelado de uma forma direta. Jesus me revelou isso diretamente de uma forma especial. Interessante observar que por 3 vezes Paulo declara no livro de Atos a forma especial pela qual Deus se revelou a ele. Aqui em Efésios, Paulo não está preocupado em descrever como era essa revelação, mas sim com o conteúdo dessa revelação. E que revelação é esta? É a inclusão de gentios e judeus no mesmo corpo. É a revelação da igreja, composta por judeus, crentes e gentios de todos os povos da terra, unidos em um corpo cujo o cabeça é Jesus Cristo e conjuntamente adorando a Deus. Quando o apóstolo Paulo falou isso, meu irmão, nossa, ele gerou um problema que os irmãos não têm noção. Imagina para o judeu ouvindo isso, que ele iria participar do mesmo corpo, da mesma unidade, judeus e gentios, indistintamente, adorando e louvando a Deus. Nossa, é como se o cérebro dos judeus desse tchutchu, travou. Para nós é mais fácil compreender isso, porque nós temos a plenitude da revelação nas nossas mãos. Mas para o judeu lá atrás, o negócio ficou complicado e os irmãos vão entender o porquê. Parece que não, mas essa pregação gerou um problema imenso. A primeira pergunta dos judeus era a seguinte: onde isto está escrito na lei? Então, quando o apóstolo Paulo disse isso para eles, a primeira pergunta que os judeus fizeram: então, tudo bem, Paulo, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício hermenêutico aqui. Aonde que está escrito na lei isso? Que judeus e gentios vão fazer parte do mesmo corpo e conjuntamente, de forma indistinta, vão adorar a Deus. A revelação de Deus para os judeus, ela foi de uma forma gradativa. Para nós é fácil compreender, pois temos toda a revelação em mãos, como eu acabei de dizer. Mas o problema está no fato de Deus ter dito isso através dos escritos do Antigo Testamento de forma implícita. Deus não revelou esse mistério explicitamente. Antes, pelo contrário, ele deixou guardado e oculto explicitamente deles no passado, dos pais e todos os judeus a partir de Abraão. Deus deixou em oculto, guardado, para ser revelado explicitamente no momento oportuno, no momento a qual Deus achou por correto. Mas ele revelou isso de forma gradativa e de forma implícita. Um exemplo disso está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3, onde a palavra do Senhor nos diz, né? Deus, já logo ali no momento que ele chama Abraão, ele já começa fazendo promessas para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali, não explicitamente, mas implicitamente, Deus já está dizendo para Abraão o seguinte: olha, as promessas que eu estou fazendo para você, Abraão, não é somente para o seu povo, para a sua genealogia, vai alcançar todas as famílias da terra.
Implicitamente, Isaías, Malaquias, Oséias, Amós e os próprios Salmos falaram também a respeito desta revelação e deste mistério. Um exemplo disso, vamos dar uma olhadinha lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Convido a todos para estar abrindo comigo, Romanos, capítulo 15. Nós vamos estar lendo do versículo 8 a 12. Então, Romanos 15, partindo do versículo 8, diz assim: Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então o apóstolo Paulo já começa dizendo, né? Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, olha, já incluindo os gentios, nas promessas feitas aos pais. Por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aqui o apóstolo Paulo está citando Salmo capítulo 18, versículo 49. Então o salmista já estava dizendo lá atrás que haveria um momento em que os gentios iriam cantar louvores e glorificar o nome de Deus. E também diz, versículo 10, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ou seja, dizendo um momento de comunhão entre os gentios e o povo de Deus, os judeus, que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 43. Aqui o apóstolo Paulo vai fazendo citações diretas. Versículo 11, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Salmo capítulo 117, versículo 1. 12. Também diz Isaías, haverá a raiz de Jessé, que ele fala do rebento de Jessé, lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. Aquele que se levanta para governar os gentios, ou seja, do rebento de Jessé irá se levantar aquele que irá governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Aqui o apóstolo Paulo fazendo a interpretação de Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10. Então, implicitamente, o Antigo Testamento já vinha falando que iria chegar esse momento, mas não de uma forma direta, mas não explicitamente. Mistério por quê? Essa segunda palavra, mistério. Porque não foi dado conhecer como vemos mais à frente, porque não foi revelado explicitamente, como eu disse para os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 3, ele começa dizendo, olha, a minha pregação eu recebi como uma revelação. Essa revelação, ela me foi dada a conhecer através dessa revelação um mistério, por quê? Porque nós vamos ver nos versículos mais à frente que Deus ocultou isso das gerações anteriores. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Quando ele diz conforme escrevi há pouco, resumidamente, o apóstolo Paulo está se referindo ao capítulo anterior, ao capítulo 2, onde o apóstolo Paulo deixa claro que gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo, pela fé e pela fé somente. E o porquê que ele diz, eu escrevi para vocês resumidamente? Uma possibilidade para nós compreendermos, por quê? Porque ali o apóstolo Paulo ele expôs, entendeu? Esta questão tão importante que é da união de todos aqueles, de todos os santos, gentios, judeus, pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus, mas ele expõe isso ali de uma forma rápida e resumida. Porque a cada um de nós, se você quer entender esse mistério de uma forma exaustiva, então eu sugiro aos irmãos que vocês estudem carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11, porque lá
Paulo, de uma forma exauriente, explica a diferença entre o ser judeu e o ser gentílico, o que significa ser filho de Deus, fazendo uma separação clara entre o Israel segundo a carne e o Israel segundo o Espírito, que é a igreja. Então, você quer estudar isso a fundo, quer ver o apóstolo Paulo falando isso com toda a profundidade? Vai para lá. Romanos capítulo 9, 10 e 11. Os judeus acreditavam que a salvação era somente dos judeus. Os judeus até tinham um trabalho de evangelizar os outros povos. Quando um não judeu se convertia ao judaísmo através desse trabalho evangelístico dos judeus, ele era conhecido como um prosélito. Na evangelização, os judeus diziam que para você ser salvo, você tinha que se converter ao judaísmo, obedecer ao legalismo e ritualismo judaico, pois só havia salvação entre os judeus. Então, infelizmente, os judeus eles estavam ali com a sua mente cauterizada e eles acreditavam que a salvação era somente através dos judeus. Versículo 4. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo. Que o apóstolo Paulo diz, quando lerdes, pode ser quando ler esta epístola ou quando lerdes a lei com este discernimento que eu estou expondo aqui para vocês, expondo a revelação e declarando que lá atrás isso não foi revelado porque Deus ocultou como um mistério. Poderão compreender claramente esse mistério. Versículo 5 diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como eu acabei de dizer, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então aqui, essa palavra como, era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte, com tal clareza como agora. Então o versículo 5 poderia ser lido da seguinte forma, a respeito do mistério, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecimento aos filhos do homem, com tal clareza como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Vamos entender o que significa essas duas palavras também, santos apóstolos e profetas, do versículo 5. Santos apóstolos, eu entendo que o apóstolo Paulo está se referindo aos 12, aqueles que foram chamados diretamente por Jesus, receberam a revelação do Evangelho da salvação diretamente de Jesus e foram testemunhas oculares de Jesus Cristo ressurreto. Então, esses aqui são os 12. Eu gostaria de fazer apenas um parênteses aqui. É interessante observar que o apóstolo Paulo, embora, e deixa isso claro na sua epístola aos Gálatas, né, onde ele faz a defesa do seu ministério apostólico, ele se considerava sim um apóstolo em toda a etimologia da palavra, cumprindo todos esses requisitos. Ele foi chamado diretamente por Jesus, ele aprendeu o Evangelho através de uma revelação direta de Jesus, ele também foi testemunha ocular de Jesus Cristo ressurreto ali na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, se não me falha a memória. Mas o apóstolo Paulo, ele nunca se coloca ali entre os 12, ou como o 13º apóstolo. Ele se coloca como um apóstolo que foi chamado como em fora de tempo. Ele se coloca como o apóstolo dos gentios. E eu, particularmente, hoje, eu não entro mais nessa discussão se havia 12 apóstolos, se havia 13. Eu coloco o apóstolo Paulo como um apóstolo dos gentios. E essa palavra profetas, aqui nós temos um problema. O texto não diz claramente quem é este profeta. O ministério profético, e eu me enquadro neste grupo, né? Muitos estudiosos entendem que o ministério profético se encerrou tendo como último profeta João Batista.
Isto em sentido de ministério profético. Então, se falando de ministério profético, eu também entendo que o último profeta, ele foi João Batista, né? Que eram esses homens que eram levantados por Deus, que recebiam revelações da parte de Deus para poder transmitir para o povo. Tem eruditos que afirmam que na instalação da igreja havia pessoas com este ministério profético, como, por exemplo, o profeta Ágabo, que está descrito lá em Atos, capítulo 21, versículo 10, quando ele pega ali o cinto de Paulo e diz ali uma profecia para o apóstolo Paulo. A minha resposta para os irmãos é: eu não sei, não nos é claro, não me é claro a princípio quem é essas pessoas profetas, né, que o apóstolo Paulo diz aqui. Apenas a dica que eu gostaria de deixar para você, meu irmão, minha irmã, estudioso da palavra de Deus, ou também para aqueles que sempre têm uma resposta simples para o texto, é o seguinte: para você responder aqui essa palavra profeta, você vai ter que, ao mínimo, lidar com alguns problemas. O primeiro problema é o seguinte: revelação aqui é uma revelação direta. E quem recebe uma revelação direta tem a mesma autoridade que os apóstolos para lançar os fundamentos da igreja. Então, antes de você responder quem é esse profeta, você tem que lidar com o seguinte problema: é que tanto este profeta como os apóstolos receberam a revelação diretamente da parte de Deus. E é isso que o versículo 5 aqui nos diz. E quem recebe uma revelação direta da parte de Deus tem autoridade para lançar os fundamentos da igreja. Quem recebe revelação direta da parte de Deus tem autoridade para escrever. E como nós sabemos, e eu acredito piamente nisso, a revelação já foi dada, o cânon já está fechado. Então, eu entendo que responder essa pergunta, quem é este profeta que o apóstolo está dizendo, não é uma resposta tão simples de se dar, ainda mais pelo fato que muitos estudiosos, pessoas que dedicaram a vida, pessoas piedosas, que dedicaram a vida de estudo da palavra de Deus, na maioria, eles se demonstram tímidos e não respondem essa pergunta. Quem é este profeta? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo ele diz que os gentios, eles são co-herdeiros, eles são membros do mesmo corpo. No grego está co-membros, mas como essa palavra co-membros não existe no português, não foi colocado aqui. E também coparticipantes da mesma promessa. Co-herdeiros por quê? Porque eles eram participantes da mesma herança nas riquezas celestiais de Deus. E qual herança e qual riquezas possivelmente o apóstolo Paulo está falando? Aí o irmão vai ter que voltar lá para o capítulo 1 aqui de Efésios e ler o capítulo 1, verso 11 a 14. Co-membros. Por quê? Porque gentios e judeus estavam incorporados no corpo único de Cristo e co-participantes das promessas. É isso aí. Participantes em base iguais da promessa de vida e salvação. Então, tanto judeus como gentios, eles eram participantes de forma iguais, tanto da vida e promessa da salvação dada a Deus para o seu povo. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, que também é o textuário da nossa lição. Aqui Paulo fala com alegria exultante do privilégio e responsabilidade de ter sido feito ministro, que é a palavra diáconos no grego, servo segundo a vontade de Deus. Por isso, entendemos que ele, quando termina o versículo dizendo, por a força operante e do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor dos santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Menor. Essa palavra menor pode ser por conta do apóstolo ele ter sido perseguidor da igreja outrora.
No grego é que o apóstolo ele se usa de um superlativo, talvez para expor a sua pequenez ou insignificância diante da grandeza da graça de Deus. E essa palavra insondáveis, ela pode se referir a algo que não se pode medir. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, essa palavra dispensação no grego, que é eueconomia, também tem o significado de administração ou mordomia. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que ele foi levantado para este ministério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Por quê? Porque como nós estamos dizendo aqui, Deus ele deixou este mistério em oculto, não revelou lá atrás, ele revelou agora. Por onde? Versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então essa palavra multiforme, ela pode ter como significado multifacetas, né? Ela veio do grego poikilos, e também é utilizada lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então, essa palavra multifacetas, ela pode estar se referindo, para aqueles que estavam lendo, como se eles estivessem olhando para um diamante, que após ele ser lapidado, ele fica com multifacetas, multiformas, para demonstrar o seu valor e o seu brilho. Principados e potestades nos lugares celestes. Possíveis interpretações, tá? Primeiro, existe a possibilidade de que Paulo aceita a existência de tais seres, são seres celestiais, e que a igreja possui uma posição superior a eles, e que era necessário que eles também e que é necessário que a eles também fosse conhecido este plano de Deus para a redenção da humanidade outrora oculto. Segunda possibilidade, há aqueles que entendem que estes seres são anjos, que ao tomar conhecimento do plano da salvação em Jesus para a salvação, se maravilharam, visto que não foi concedido a possibilidade de perdão aos anjos caídos, mas ao homem sim. É como se estes seres ficassem ao longo do desenvolvimento da história, observando o homem que caiu, não em semelhança aos anjos, mas em igual modo, em desgraça e separação de Deus, e que de uma forma maravilhosa, Deus os redimiu e o reconciliou. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, um plano de Deus concebido na eternidade e com um objetivo eternal. Versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então essa palavra ousadia, ela significa expressar-se com liberdade. E essa palavra acesso significa dizer, nas cortes orientais do passado, essa palavra acesso, que vem do grego prosagoge, era alguém que tinha o papel de introduzir outra pessoa na presença do rei. Ou, na forma expressa na cláusula, o caminho de aproximação, ou seja, a porta que te introduz na presença do rei, mediante a fé nele, a fé em Jesus Cristo. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isto
pois nisto está a vossa glória. Então, aqui no versículo 13, Paulo não queria que os cristãos das regiões de Éfeso, que iriam receber a sua epístola, não desanimassem pelo fato dele estar preso. Eu não havia comentado isso no início, eu deixei de propósito para falar aqui no versículo 13. Uma das razões de Paulo ter escrito esta epístola era o fato de ele estar preso em Roma. Paulo estava preso em Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo queria dar uma justificativa para estes cristãos acerca da sua prisão. Paulo havia sido preso em Jerusalém por conta de ter sido acusado de tumulto, sedição e insurgência contra o imperador romano. Paulo estava preso por conta de sua pregação, por pregar este mistério da parte de Deus agora revelado, que é a salvação e união de todos os povos em Cristo Jesus. Paulo é aprisionado em Cesareia, onde ele fica aproximadamente 2 anos. Isso se deu aproximadamente lá entre os anos 57 e 59. Depois, ele viaja em direção de Roma, onde ele sofre o seu naufrágio, onde ele fica na ilha de Malta, e no começo do ano 60, ele chega a Roma e fica em uma prisão domiciliar, de onde ele escreve 4 cartas, que são conhecidas como as cartas da prisão. Então é neste momento de prisão que o apóstolo Paulo ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E essa palavra glória, possivelmente, o apóstolo Paulo coloca essa palavra glória porque ele entendia que Cristo estava sendo engrandecido através de sua fraqueza e confinamento. Partindo do versículo 14, o apóstolo Paulo ele começa a orar. E é interessante observar que logo no versículo 14 ele começa com as seguintes expressões: por esta causa. E ele utiliza essas mesmas expressões do versículo 1 do capítulo 3, por esta causa. O que isso pode nos dar a entender? Paulo usa esta mesma expressão no versículo 1. Nos parece que Paulo inicia sua oração lá no versículo 1. No entanto, ele interrompe para refletir acerca da razão de sua prisão, do ministério de Deus a ele revelado e do privilégio do ministério por ele recebido, que era desvendar e aclarar, demonstrar a todos esta revelação e este mistério. É interessante notar que os judeus têm por costume orar de pé e com as mãos erguidas aos céus. Quando um judeu se prostra de joelho, isso significa sinal de profunda emoção ou fervor, ou ainda quebrantamento diante de Deus. Exemplo para os irmãos, Estevão, durante o seu martírio, que está lá em Atos capítulo 7, versículo 60, ele se prostra de joelhos diante de Deus. Paulo, ao lado do leito de morte de Tabita, Atos 9:40, também se coloca de joelhos. Paulo, em suas despedidas por ocasião de sua última viagem a Jerusalém, Atos capítulo 20, verso 36, e também Atos capítulo 21, verso 5, também se coloca de joelhos para orar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando de sua agonia no Getsêmani, conforme está descrito em Lucas capítulo 22, versículo 41. Então é possível que o apóstolo Paulo ele começa a orar lá no versículo 1, mas ele faz uma reflexão a respeito do mistério que Deus revelou para ele, a respeito do motivo da sua prisão, a respeito do privilégio que ele recebeu da parte de Deus, que era de desvendar esse mistério. E após essa reflexão, o apóstolo tem se sentido extremamente quebrantado diante de Deus, e agora ele se coloca de joelhos para orar. Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu
como na terra. Eu confesso para os irmãos que de todo o estudo que eu fiz aqui do capítulo 3, o versículo que eu tive mais dificuldade de interpretar foi esse versículo 15. Eu tive que ir para o original, fazer a transliteração, palavra por palavra, e tentar entender, que eu não estava conseguindo entender o que o apóstolo Paulo, ou, neste exercício, como eu disse para os irmãos desde o início, na tentativa de alcançar o significado do texto. Porque eu achei interessante que muitos eruditos eles não se posicionam com relação a essa interpretação. Embora todo estudante, intérprete da palavra de Deus, um dos nossos objetivos é adquirir competência para que nós não venhamos ser tão sugestionáveis, mas eu reparei que muitos não se posicionavam com relação a isso. Mas, após eu fazer esse exercício, ir para o original e fazer a transliteração palavra por palavra, eu cheguei à seguinte tradução literal desse versículo 15, que ele deve começar do final do versículo 14 e se estender do versículo 15. Então, para nós entendermos isso, nós temos que ler esse versículo 15 já a partir do finalzinho do versículo 14, diante do Pai, e avançar na leitura do versículo 15. Então, uma interpretação literal do original ficaria da seguinte forma. Versículo 14, Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem não toda, cada família nos céus e na terra toma o nome. Então, quando eu li através dessa perspectiva, ficou um pouco mais claro. Então, primeiro nos parece claro que Paulo quer desconstituir a nomeação com a qual os judeus gostavam de ser reconhecidos e chamados, que era a seguinte expressão: filhos de Abraão. Então, no primeiro momento, parece que o apóstolo Paulo já faz um esforço em desconstituir essa nomeação. Não, agora não tem mais esse negócio de filhos de Abraão. Todos nós somos filhos de Deus, e todos nós, gentio e judeus, nós temos um único Pai, que é o nosso Deus Pai. Ou, alguns eruditos aí, eles se posicionam um pouco e falam que ali o apóstolo Paulo estava se referindo a Jesus Cristo, que é o cabeça de toda a família. Eu vou ler aqui o comentário a respeito desse versículo 15, do teólogo John Wesley, que eu achei assim, o mais simples para nós podermos entender. John Wesley diz o seguinte: de quem? O apóstolo está se referindo do Pai. Mas isso não é unanimidade. Alguns teólogos dizem que é Jesus Cristo, como, por exemplo, Calvino. Toda a família dos anjos no céu, santos no paraíso e crentes na terra é nomeada ser filhos de Deus, um título mais honroso que filhos de Abraão, e depender dele como o pai da família. Resumidamente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, agora não tem mais esse negócio de pai Abraão, filhos de Abraão. Todos nós, gentios, judeus crentes, aqueles que estão descansando na presença de Deus já, nossos irmãos que já partiram, todos nós somos membros de uma única família, cujo cabeça, cujo nosso Pai é o nosso Deus, que nos uniu em um único corpo. Versículo 16. A partir do versículo 16, o apóstolo Paulo começa a pedir coisas diante de Deus para os seus leitores e ouvintes. Então, partindo do versículo 16, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele pede fortalecimento com poder, pela ação do Espírito Santo no homem interior, que é na nossa mente, na região das nossas emoções, para que este homem interior, ele venha a ser fortalecido. Por quê? Uma das possibilidades que o apóstolo Paulo
pode estar tratando aqui é o seguinte, é que o crente fortalecido tem condições de enfrentar as dificuldades da vida. E aqui, neste momento, eu peço a licença para os irmãos para me fazer uma breve, bem pequenininha homilia, porque como os irmãos sabem, o objetivo nosso aqui é expor o texto através de um estudo, né? Eu não vim aqui para pregar Efésios capítulo 3. A minha pequena... A pequena devocional que eu gostaria de deixar a respeito desse versículo 16 aqui é o seguinte, é que o crente, quando ele está fortalecido, é através desse fortalecimento, é através desse poder que vem segundo o Espírito Santo de Deus, é que nós temos condições para enfrentar todas as dificuldades da vida, tudo, todas as dificuldades da vida. É somente fortalecidos por Deus, é somente com esse poder que o Espírito Santo de Deus nos dá, é que nós vamos ter condições de ter o nosso homem interior fortalecido para que nós venhamos nos colocar diante de Deus, em pé, diante das dificuldades e todas as diversidades da nossa vida. Pode ser que o apóstolo Paulo aqui também estivesse falando de um avivamento espiritual. Um avivamento... Um avivamento que, infelizmente, hoje em dia, por conta dos exageros que existem, né, muitos cristãos acabam não dando a atenção devida para este avivamento que nós precisamos ter e precisamos também estar buscando constantemente diante de Deus, para que o homem interior venha a estar fortalecido. Voltando à exposição do texto, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo ele pede para que nós viéssemos estar arraigados e alicerçados como um edifício sólido, fundamentado em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender, essa palavra compreender, ela significa dizer, ter experimentado, não simplesmente compreender intelectualmente, mas ter experimentado com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade. Então aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo ele pede em favor dos santos, que foram ali o destinatário da sua epístola, que eles viessem experimentar, não apenas intelectualmente, mas experimentar na sua vida, ter experiência de qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade de algo que nos parece que o apóstolo Paulo não deixa claro o que ele quis dizer. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então pode ser que o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele está intercambiando o que ele queria concluir, que é a respeito do amor de Cristo, ou pode ser que de fato nos ficou em oculto o que ele quis dizer a respeito de nós termos experiência a respeito da largura, comprimento, altura e profundidade. Mas, no que diz respeito ao amor de Cristo, o apóstolo Paulo parece nos deixar claro o seguinte, que ao mesmo tempo que ele gostaria que nós conhecêssemos o amor de Cristo, ele deixa bem claro que excede todo entendimento. Então aqui existem duas possibilidades. Ou o apóstolo Paulo está dizendo que embora nós venhamos caminhar para conhecer o amor de Cristo, nós não vamos conseguir conhecer o amor de Cristo, porque
nós não temos capacidade, na nossa capacidade humana, nós não temos condições de compreender o amor de Cristo, ou existe a possibilidade que o apóstolo Paulo estava dizendo, que, segundo o entendimento humano do homem, sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue compreender o amor de Cristo. Uma coisa, o irmão Daniel aqui, eu entendo. O amor de Deus para nós foi algo assim que eu acredito que não existe palavras nesse mundo pelo qual possa ser nomeado. O que Deus fez por nós, meu irmão e minha irmã, foi algo que eu não tenho palavras para dizer o tamanho, expressar o amor de Deus. E ele também diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Possivelmente, Paulo não está pedindo dons, ou algum atributo de Deus, ou um conhecimento extraordinário. Paulo gostaria que eles recebessem o máximo pelo que se pode orar, a habitação de Deus. Vamos entender isto. O crente não se torna a habitação do Espírito Santo de Deus quando ele aceita Jesus? Sim. Então, possivelmente, Paulo, ele, na sua oração, ele esteja pedindo para que Deus, através do seu Espírito Santo, venha a controlar todo o nosso ser. Então, a possibilidade que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é o seguinte: quando o apóstolo Paulo diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, é que o apóstolo Paulo gostaria que os cristãos, destinatários da sua carta, viessem a ser plenamente cheios do Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo controlar todo o ser do crente. Todas as áreas da nossa vida. Que o Espírito Santo viesse a controlar todas as áreas da nossa vida. Tudo, todas as áreas. Desde a área espiritual, a área sentimental, a área profissional, a área dos negócios, o seu escritório, a sua vida como trabalhador, como estudante, como pai, como marido, os seus relacionamentos interpessoais, todas as suas relações humanas, que o Espírito Santo de Deus viesse controlar. E, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitos estudiosos colocam esta oração do apóstolo Paulo, que é descrita desde o versículo 14 ao 21, como uma oração extremamente ousada, ou a oração mais ousada que o apóstolo Paulo diz. E é interessante observar o seguinte, que por mais que possivelmente o apóstolo Paulo ele tenha feito uma oração extremamente ousada, pedir para que os cristãos viessem a ser tomados por toda a plenitude de Deus, viessem compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, viessem conhecer o amor de Cristo, viessem ser fortalecidos em poder, arraigados, alicerçados, firmados em amor. Embora nos pareça que o apóstolo Paulo fez uma oração extremamente ousada, ele conclui dizendo o seguinte, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, se referindo aos seus pedidos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Versículo 21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Era isso que eu gostaria de transmitir para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.
Agradecemos ao professor Daniel por essa rica lição e acredito que você na sua casa também foi edificado com o ensinamento da palavra do Senhor. Nós vamos cantar mais um hino, convido o irmão Pedro a cantar mais um hino. Estamos já findando essa parte da Escola Bíblica Dominical, mas cantaremos o hino de número 237. 237. Tão perto, hino número 237 tem como tema tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar, e ainda quereis no pecado viver, enquanto perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormentos, sem luz. Ó, considerai, ao convite atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. É isso aí, tão perto do reino, mas sem salvação, né? Mas chegai-vos. O convite, né? Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Obrigado, irmão Pedro. E nós vamos fazer nossa parte. E eu quero me deter no versículo de número 12. Verso de número 12, no capítulo 3, Efésios 3, capítulo 3, verso 12. Eu quero me deter nesse verso, que eu achei uma grande profundidade, esse versículo, a qual o apóstolo Paulo menciona, e eu quero me deter um pouquinho nesse versículo 12. Então, ousadia, ele fala de ousadia e confiança, Efésios 3, 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele quem? Jesus. Mas o professor Daniel já explicou, o versículo 10 fala, né, para que agora, pela igreja, a igreja está falando dos salvos, tanto judeus como gentios, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida do principado e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí vem o verso 12, que eu quero me deter nesse verso 12, ousadia e confiança. Irmãos, ousadia e confiança, as pessoas nós não podemos nos confundir. Por quê? Às vezes a pessoa fala dessa ousadia e fala com Deus de qualquer forma. Essa ousadia é com reverência. É reconhecendo Deus ainda soberano, né? Deus soberano, Deus sublime e supremo, sobre tudo, sobre todos, e nós temos que chegar diante desse Deus, sim, com ousadia e confiança em Cristo Jesus, mas com toda a reverência.
Reverência. Nós notamos algumas letras de alguns hinos, alguns louvores, e também algumas palavras de alguns, que trata Deus como se fosse aquele amiguinho, aquele colega, aquele amigo, aquele colega, e deixa de ver Ele como o Senhor. E aí nós devemos de voltar, não da mesma maneira que era o Antigo Testamento, mas aprendemos um pouquinho no Antigo Testamento a maneira que eles se referiam, e quando chegavam a falar sobre Deus, a escrever sobre Deus, a maneira que eles faziam, com toda a reverência, faziam com temor e tremor, e Deus não mudou. Apesar que nós temos agora em Cristo Jesus esse acesso, mas nós temos que ter reverência. E quem pode chegar com ousadia e confiança na presença desse Deus? Acesso a Deus. Tem ousadia e confiança para entrar na presença de Deus os que estão em Cristo e Cristo neles. Os que estão em Cristo e Cristo neles. Isso eu quero me deter a respeito, nós vamos aprender um pouquinho com Jesus, a respeito da revelação que Ele veio trazer do Pai, e isso também vai arremeter a nós, cada um de nós, de como é estar em Cristo Jesus e Jesus em nós. É isso que quer dizer, nós em Cristo e Cristo em nós. Nós vamos aprender com Jesus. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, tendo em mente ousadia e confiança para entrar na presença de Deus. João, Evangelho de João 14, verso de número 6. João 14, 6, vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus, bem conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acesso, então, ao Pai é através e por intermédio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas versões vai falar de vai. Esse vem, alguns estudiosos, vai dizer porque Jesus ali estava se identificando também como Deus. Nunca deixou de ser Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está falando do acesso, o caminho para chegar até Deus Pai. Ele continua dizendo no versículo 7 assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Ele está falando agora dele. Se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam o Pai, porque eu e o Pai somos um. É isso que ele está dizendo. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Felipe fez essa pergunta, né? Então, Felipe não estava entendendo, não entendeu muito, andando com Jesus, caminhando com Jesus. Quando Jesus fala isso, ele falou: não, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus estava falando bem claramente lá: quem vê a mim, vê o Pai. Ele mostra-nos o Pai que basta. No versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus fala do que está no Pai e o Pai nele, no versículo 7 a 10. Jesus demonstra essa ligação. Como ele demonstra essa ligação? Ele fala: olha, as palavras que eu vos digo, e não somente nas palavras que vos digo, mas no versículo 11, ele vai falar assim também: credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, não somente nas palavras, mas pelas obras também. Então ele fala: a palavra que eu vos digo, não digo de mim mesmo, digo-as porque é direcionada pelo Pai, mas se vocês não estão crendo através, por intermédio das palavras, credes pelo menos pelas obras. Olha pelas obras, porque é o Pai que opera essas obras em mim. Então isso ele está falando dessa ligação, Filho, Pai, Pai e Filho, Jesus e Deus Pai. Essa ligação é que eu quero me deter então, para demonstrar Jesus no Pai e o Pai nele, através do quê? Das palavras e das obras. Jesus veio a este mundo revelar o Pai e a sua obra. É isso que ele veio fazer, revelar o Pai e a sua obra. Aqueles que estão em Cristo revelam a sua pessoa e obra. Então, por isso que nós falamos, Jesus em nós,
e nós em Jesus, isso vai ser manifesto através do quê? Das obras. Aqueles que estão em Cristo revelam a sua pessoa e obra. Eu quero me deter nesse, porque ousadia, então toda ousadia, tenha confiança para entrar no Santo dos Santos, é isso que eu quero me deter. Quem é que pode estar na presença de Deus? Quem é que tem essa ousadia, essa confiança? É aqueles que estão em Cristo e Cristo nele. Mas como comprovar isso? Como provar isso? Como mostrar que realmente Cristo está em nós e nós em Cristo? Jesus demonstrou, através do quê? Da palavra e obras. Credes pelas obras. Não é, quando ele fala assim, aqueles que estão em Cristo revelam a sua pessoa e obra. Versículo número 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Olha que responsabilidade, irmãos. Então não é somente falar, usa o nome de Jesus, porque tem pessoas que estão usando o nome de Jesus, e diz assim, quando você chegar numa porta de emprego, e você chega na porta de emprego, você diz assim, em nome de Jesus, esse emprego é meu. Em nome de Jesus, esse emprego é meu. E a porta vai se abrir, esse emprego vai ser seu. Porque você usou o quê? O nome de Jesus. Então, a minha preocupação, sempre é isso, pastor Marcelo, é que as pessoas usem esse nome como abracadabra. Que não existe isso, abracadabra, mas como fosse um abracadabra. Em nome de Jesus vai acontecer isso. Em nome de Jesus. Então, porque usou esse nome, eles acreditam que falar esse nome, só em si falar esse nome, vai acontecer alguma coisa. Algo vai acontecer, um milagre vai acontecer, portas vão se abrir, vão vir a cura, só de usar o nome. Mas nós vamos ver que usar o nome de Jesus não é somente expressar. Esse nome de Jesus é Jesus em nós e nós em Jesus. E aí nós vamos ter então essa autoridade, realmente, porque Jesus em nós e nós em Jesus, autoridade, acesso ao Pai, porque Jesus habita em nós, na pessoa hoje do Espírito Santo, como o Daniel explicou aqui, né, em Efésios, falou da plenitude de Deus. Plenitude de Deus é o quê? Nós estamos plenos do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus habita em nós. Então, aqueles que estão em Cristo revelam a sua pessoa e obra, não é só palavras. A pessoa é palavras e obras. Porque Jesus deixou bem claro, na verdade, verso 12, no mais 14 e 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. É Jesus dizendo, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus também. Fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para meu Pai. Que responsabilidade, hein? Falar que está em Jesus e Jesus em nós. E as obras? E os feitos? E quem são esses feitos? Vamos ver? Jesus não está falando aqui em degrau. Não é em degrau, escada, maiores obras. Mas em classe. O que é classe que ele está dizendo? Conversão de pessoas por meio do Espírito Santo. É isso que ele estava falando para os apóstolos naquele tempo. Tá? Farão as obras, eles fizeram muitos milagres. Alguns milagres, alguns ficam tristes quando a gente fala isso, né? Mas alguns milagres foi para o tempo dos apóstolos. Tem milagres que hoje não são realizados no tempo deles, que Jesus deixou essa autoridade para eles. Mas há algo que dê a continuidade, mas não queremos limitar Deus. Deus querendo fazer, Ele tem todo o poder para fazer. Mas a dispensação nossa hoje é diferente da dispensação dos apóstolos, que foi bem explicado aqui pelo professor Daniel. A nossa dispensação é outra. Só que, conversão de pessoas, Pedro, a primeira pregação dele foi 3.000 almas. Depois foi 5.000. É isso que Jesus está falando. Obras maiores farão, é que vocês vão, então, através do Espírito Santo, e que eu vou para o Pai, eu vou agir através de vocês, e muitos vão se converter através da pregação de vocês. Porque eu vou para o Pai e o Espírito Santo em vocês, e vocês vão fazer essa obra, maiores do que a de Jesus. É isso que ele quer dizer aqui, conversões. Mas isso, todo o mérito, toda a honra dada a ele, porque ele falou, eu vou para o Pai, né? E ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, então, usa nossas vidas para a conversão de almas. E a pregação de Pedro, então, houve 3.000, depois 5.000 almas. Maiores obras farão. Estar em Cristo
é ter a palavra e obras que confirmam a sua pessoa. Então isso que está, não é só usar o nome de Jesus, porque qualquer um a gente pode ensinar a usar o nome de Jesus. Fala em nome de Jesus, a pessoa vai lá em nome de Jesus, abre essa porta de emprego, em nome de Jesus seja curado, a pessoa aprende. Mas e a identificação com Cristo? O estar em Cristo, e Cristo está em nós. Essa é a autoridade, essa é a ousadia de entrar na presença de Deus. Deus quer ver o Deus Pai, Jesus em nós. É isso, que Jesus habite ricamente em nós. Aí tem ousadia, tem confiança para entrar na presença de Deus. Então está em Cristo, é ter a palavra e obras que confirmam a sua pessoa, fé e obras. Aí nós vamos lá para Tiago, questão de fé, palavras e obras. Vamos para Tiago. Tiago vai nos falar sobre isso. Tiago no capítulo 2, verso 21. Tiago 2, 21 a 24. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha só, pelas obras e não somente pela fé. Tiago deixa bem claro que a fé sem as obras é morta, é morta. O falar e não demonstrar não tem vida. É como um corpo sem espírito, é como um corpo sem espírito. E aí Tiago vai colocar, não tem como ser separado. Corpo e espírito tem que estar junto para ter vida. Assim a fé, as obras, para ter vida, a fé juntamente com a obra tem vida. Vida o que é espiritual. Então, acesso e com confiança é aqueles que estão em Cristo e têm vida, fé e obras acompanhando. Porque as obras acompanharão aos que crerem. As obras feitas em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm fé e têm obras. E aqui, esses têm ousadia para chegar na presença de Deus. Passando então para a conclusão. Ter ousadia, liberdade, é com responsabilidade. Essa liberdade é com responsabilidade. Claro que outrora o acesso era vetado. Não era todo mundo que tinha acesso ao Deus Pai. Era no Antigo Testamento, era somente o sumo sacerdote. Ele entrava uma vez por ano. E na presença de Deus, na presença mesmo, através no Santo dos Santos, através do véu que separava, ele entrava ali, e ali então ele orava, ele confessava os seus próprios pecados e o pecado do povo, ele orava. E nesse Santo dos Santos, diz a história, que alguns sumos sacerdotes, se ele esquecesse de confessar o seu próprio pecado, ele poderia ser fulminado ali na presença de Deus. Então ele entrava nesse Santo dos Santos, com a cordinha no seu tornozelo, e ficava essa cordinha do lado de fora, porque mesmo quando as suas vestes tinham sinetes. Esses sinetes, então ele estava orando, mas ele estava se movimentando, e as pessoas lá do lado de fora do Santo dos Santos ouviam que ele estava vivo, o movimento lá. Mas quando houvesse um silêncio, eles nem entravam lá, porque se entrasse lá também morreriam, porque a presença de Deus, a glória de Deus descia nesse lugar. Então eles puxavam pelo tornozelo. Mas quando Jesus então veio e morreu, a Bíblia fala que o véu se rasgou, de cima a baixo, abrindo esse acesso, em Cristo Jesus, esse acesso diante de Deus. Mas Deus continua sendo santo. Deus continua sendo santo. E não é de qualquer maneira que entramos na presença dele, não é de qualquer maneira. Tem que se estar em Cristo Jesus. Por isso que eu frisei, essa ousadia, essa confiança, é aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. E como saber que a pessoa está em Cristo Jesus? Pelas palavras? Não, as obras. As obras mostram pessoas que estão em Cristo Jesus. Farão as mesmas obras que eu faço, e maiores farão. Essas obras, esses frutos, fruto digno de um arrependimento, uma vida transformada. Assim como Jesus veio mostrar o Pai, revelar o Pai à humanidade, nós temos que revelar Jesus também à humanidade.
porque Jesus deixou essa responsabilidade a nós. E como mostrar Jesus à humanidade? Através da nossa vida, procedimento, prática de vida cristã. Como o próprio professor Daniel falou do Leandro Carnal, né? Falou que é muita gente, como é que foi o termo que você usou? Discursos exaltados, muito bem, discursos exaltados. E muito discurso exaltado, e muitas vezes é discurso só discurso, mas pouca vida, porque ele mesmo é um historiador, é estudioso da Bíblia, e ele mesmo procura ver os frutos de um cristão, verdadeiramente, que ele questiona o fruto do cristão, fala, vocês são cristãos, eu leio sobre Cristo, não sou um seguidor de Cristo, mas conheço e leio sobre Cristo, e eu queria ver um pouco de Cristo na vida desses que se diz cristãos, mas são discursos exaltados, e não é discurso exaltado, não é gritar, não é somente usar o nome de Jesus como abracadabra, não, vida, aí tem acesso com ousadia na presença de Deus, verdadeiramente. Irmãos, uma vez no seminário ainda, um professor disse que toda vez que vocês pregam o evangelho, mesmo que tenha só crente, façam um apelo. Eu falei, mas fazer apelo para crente? Ele falou, não, porque eu estou dizendo apelo para crente, porque tem pessoas que precisam se converter lá ainda, tem pessoas que são membros de igreja, tem pessoas que verdadeiramente frequentam a igreja, mas precisam ter um encontro com Jesus, porque as obras negam tudo aquilo, eles falam a respeito, eles têm discursos a respeito, mas as obras negam tudo isso, e precisam se converter, e a gente tem que olhar para nós, assim como Jesus teve toda a autenticidade de mostrar ao Pai, porque ele disse, olha, se vocês não estão crendo, Filipe, se não crê pelas palavras, creiam pelas obras, olha as minhas obras, da mesma forma que responsabilidade nossa, irmãos, se não estão crendo nas nossas palavras, eles têm que ver as obras, obras do que? De uma vida transformada, obras do que? De uma vida verdadeiramente que Cristo habita em nós. Nós precisamos então pedir a Deus que nos encha com esse Espírito Santo, como foi falado, que Jesus habite em nós ricamente, abundantemente, para através das nossas obras mostrar Cristo, não somente com discursos exaltados. Que Deus continue nos abençoando, que possamos aprender cada vez mais e ter essa ousadia, não é de qualquer maneira não. Não se atreva, de qualquer maneira, querer entrar na presença de Deus. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele precisa ver Cristo em nós. Cristo tem que estar em nós, e nós em Cristo. Aí sim, pode ir com liberalidade, com liberdade, com confiança na presença desse Deus. Alguns ditados que diz, né? Às vezes tem orações, tem momentos que não passa do teto. É um ditado popular e tudo, mas na verdade nós podemos identificar, se Cristo não estiver na pessoa, a pessoa em Cristo, realmente tudo que faz, tudo que for fazer, são obras mortas, e Deus não aceita obras mortas, Deus aceita obras vivas em Cristo Jesus. Vamos orar encerrando então a nossa EBD. Mais uma vez digo para você que não pegou sua revistinha ainda, das 11 a meio-dia estarei aqui aguardando você. Após esse domingo, aí aqueles que não pegaram, que quiserem, aí liga para mim, manda uma mensagem para eu vir, somente para dar, porque são poucas as revistas que os irmãos ainda não pegaram. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que nós ouvimos e aprendemos, e pedimos, ó Deus, continue nos abençoando, que esse amor pelo Evangelho, pela mensagem, continue fluindo no nosso coração, para trazer vidas, como o apóstolo Paulo, que tinha essa paixão missionária, essa alegria missionária, através dele, e o Senhor fez grandes obras, maiores até que o Senhor fez no tempo que o Senhor ficou aqui. O Senhor ficou preparando os discípulos, os apóstolos, mas no entanto o Senhor continua fazendo, porque o Senhor continua operando, nós somos somente um instrumento, o Senhor continua operando através de cada um de nós, como operou através dos apóstolos, dos discípulos, e opera através de nós na pessoa do Espírito Santo. Senhor, que nós te pedimos, que teu Filho habite em nós abundantemente, e que as nossas palavras tenham coerência com as nossas obras essas transformadas pelo teu poder, porque foi a promessa de Jesus, farão as obras que eu faço e maiores farão. Então mesmo que aqueles milagres que foram específicos naquele
tempo, mas tem algo para o Senhor fazer no nosso tempo também hoje, Senhor. O Senhor não deixou de trabalhar, de operar, o Senhor continua operando. Então, no nosso tempo, o que o Senhor tem para realizar no nosso tempo, especificamente agora, Senhor, use a minha vida, use a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, use a vida dos irmãos que estão na sua casa, Senhor, com autoridade, com poder dado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, mais uma vez eu peço, que o Teu Espírito Santo habite em nós abundantemente, para que tenha autenticidade daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. No nome de Jesus, amém. Amém. E assim nós encerramos nosso EBD. Tenha um bom domingo na paz do Senhor, um bom almoço e à noite o culto com a família. Continue nos não assistindo, mas continue conosco cultuando ao nosso Deus.